bem-vindos a mais um Rivotalk. Sim, mamileiros e mamiletes. As mulheres estão aqui conosco. Essas mulheres que são realmente... Elas chegaram quando tudo era mato de fato. Vai fazer 11 anos, meus caros. Imagina. Vocês achavam que quem estava no início era Igor, Vilela, que a gente entrevistou aqui? Não, eram elas. Tá Vanguardistas. Bom? E lembrando sempre que o Rivotalks tem o apoio das drogarias Pacheco e das drogarias São Paulo e tem presente para quem assiste o Rivotalks. É o cupom RIVONEWS, você entra no site ou no aplicativo das drogarias e tem 10% de desconto em todas as mercadorias, exceto medidores de glicose. Só para deixar o lembrete. Pois bem, então vamos aqui. Senhora Cristiane Bruno de Bartes Castro e senhora Juliana Valauer Merigo, sejam bem-vindas ao Muito obrigada. Não sei quem é essa pessoa. Cris Bartes e Ju Valauer. É isso. Um prazer receber vocês aqui hoje, meninas. Pasmem, ouvintes e amantes do Bamilos. Elas duas não concordam sempre uma com a outra. Nós viajamos juntos e eu fui testemunha ocular e auditiva de que elas têm embates muito respeitosos, óbvio, mas embates eventualmente até acalorados sobre as coisas, né? Muito. Eu mesmo vi muitas dessas discussões. E o podcast de vocês trata de conversas difíceis, né? Como que vocês lidam nos bastidores entre essas discordâncias de vocês duas? Acho que a gente não estaria há tanto tempo juntas se a gente não discordasse tanto. É uma delícia essas discussões, né? Não, mas eu penso assim. Não, mas eu penso assado. Só que para chegar no ponto de hoje você escutar um embate e ele ser acalorado e gostoso, a gente exercitou muito o que a gente faz no podcast, que é como é que eu convivo com uma pessoa que pensa diferente de mim. Eu não tento convencê-la, eu não me sinto errada, porque eu penso diferente dela, mas eu consigo não só suportar, né, no sentido de dar suporte, como beber da fonte dessa discordância. Foram anos, né? Muitos anos. Os primeiros anos foram muito baseados nisso. Eu acho que as pessoas... a gente está numa época de muito resultado. E eu acho legal mostrar o caminho, porque as pessoas sempre falam, como é que vocês conseguem, né? E eu acho que é isso, assim, o início foi muito difícil. Quem tá vendo agora, você tá vendo 10 anos de muito trabalho. Então hoje, por exemplo, quando você tá fazendo uma entrevista com a gente, não tem essa atenção de quem vai falar agora. Eu vi a gravação ao vivo do podcast da Michelle Obama e do irmão dela, e é uma confusão, ninguém sabe quando vai falar. Então, porque esse entrosamento profundo demora muito tempo, as coisas são construídas. Então, assim, relacionamento humano é difícil. Tem muita gente que acha que eu sou parecida com a Cris. A gente tem valores que se afinam. A gente é muito diferente em coisas que são fundamentais, que é de jeito de ser no mundo. Enquanto uma tentou convencer a outra no sentido de, sei lá, se eu acho que é errado... Eu acabei de esbarrar aqui. A Cris não esbarraria aqui, entende? Ela não é assim. Enquanto ela tentou evitar que eu esbarrasse aqui, não ia dar certo, entendeu? E eu acho que isso não é uma coisa intelectual que se aprende. Acho que isso é uma coisa que se vive. Eu acho que todas as discussões que a gente teve tem uma coisa que é maior que tudo, assim, a gente se admira muito. Eu acho ela incrível. Eu acho, assim, eu já discordei putz, eu acho que a gente deveria ir pra cá e ela acha que deveria ir pra cá. E nós duas temos a certeza que se for pelo caminho errado, tudo acabou. É um penhasco, entendeu? Então você tem que brigar até a morte, porque não pode ir por ali, senão acabou. Em nenhum momento eu deixei de ver valor no que ela trazia. Em nenhum momento eu deixei de achar que ficava muito melhor tendo ela. Mesmo quando eu queria matar, quando eu queria estrangular, silenciar. Entende? Então acho que... a gente também se preocupa, quando a gente fala de comunicação não violenta, da higienização das relações, né? Então, o conflito, ele é humano. Você tem hora que você tem raiva, tem hora que você tá magoado, que você tá triste, tem hora que você não entende, que as pessoas façam leitura das coisas de uma forma diferente, que tem assuntos que seja difícil de tratar, tudo isso faz parte. É como é que você constrói a partir disso. Eu acho que um pouco é o fato de que
a gente sempre achou que valia muito a pena isso. Eu falo que não tem nenhuma relação que eu investi mais do que na relação minha com a Cris. É verdade. Mas é. É uma relação que o que eu mais aprendi, assim, eu acho que o grande aprendizado que eu tenho da relação com a Juliana, que se estende para várias outras pessoas com quem eu convivo hoje, que você replica depois que você Claro. aprende, um profundo amor pela alteridade do outro. Esse outro que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, e nem por isso ele abala o meu mundo. Na verdade, ele traz mais coisas para o meu mundo. Então, a Juliana fala de admiração, eu acho que ele é um princípio para você permanecer. É você verificar que tem algo de valor no outro, porque é isso que te faz permanecer e falar, por que eu ainda tô aqui mesmo? Lembrei. Aí Tá. você Não, e continua. cuida do seu bicho, né? É. Porque assim, cada uma tem que cuidar do seu bicho pra relação dar certo. Sim. Total. Porque muita análise Reconhecer. minha, muita análise dela, e tem coisa que é minha. Ela não vai lidar. Ela vai tolerar, ela vai respeitar, ela vai dar um passo pra trás, porque ela sabe que eu tô girando em falso aqui, e ela consegue enxergar, tipo, isso é um problema da ela tá brigando comigo, mas isso é um problema dela, ela que tem dificuldade com isso, não tem nada a ver comigo, entendeu? E a mesma coisa pra mim. Então, se cada um não come o seu caminhão de sal, também não chega nisso aqui. Vamos começar. Assim, ó. Vocês partiram lá atrás de pontos absolutamente diferentes. Vocês se encontraram numa fase da vida, em momentos relativamente muito próximos. 11 anos depois, o Rio já passou, então vocês já são outras pessoas completamente diferentes. Uma pisciana e uma geminiana, não é isso? Então, assim, uma é concha na essência e a outra é furacão na essência. Né? Quem que a gente não entende de signo? Viva Astrology agora. Porque eu não consegui ir no ascendente. Esse buraco Não, mas eu é que consegui. ninguém consegue. Mas quem que é o pra fora e quem que é o pra dentro? O pisciano é a concha. Ele Será? ele vai... É, Cris. É o concha no sentido de ruminar mais as coisas, entendeu? Porque é um signo de água. E o Gêmeos é o signo de ar. Então, Não, que ela se move mais rápido, isso é um fato. Que ela tá sempre em movimento, não é? Isso é um fato. Então, assim, eu Acho achei... que exausta. É isso! Dou uma canseira. Tem hora que eu mesmo falo, não sei como E aqui começar. são 2 geminianos, imagina. É intenso. Mas o que eu achei legal da trajetória de vocês é que, apesar de pontos de partida diferentes e muita diferença, vocês foram muito organizadas, desde o momento 1. Pelo menos foi o que me pareceu em tudo que eu ouvi. Vocês se planejaram milimetricamente, talvez como mulheres, mães que assoviam e chupam cana, que é a nossa realidade, mas assim, vocês realmente, quando vocês começam fazendo trabalho e podcast, mas vocês conseguem se organizar. Criar um planejamento de um troço que ninguém sabia o que era. E eu quero entender, esse planejamento foi uma necessidade de vocês? Tipo, se a gente não fizer isso, não vai dar certo? Vai virar uma zona isso aqui? Ou foi instintivo? A gente tem uma coisa em comum que o resultado dessa coisa em comum é o planejamento que a gente fez para começar. Um amor, um apaixonamento pelo bem feito. Aquilo que foi pensado, criado para ter qualidade, para ser bem feito, para brilhar os olhos. A gente faz isso para qualquer coisa, o que pode ser muito exaustivo. E ao longo dos anos a gente foi aprendendo a dosar a quantidade de energia em cada uma das coisas. Mas, para começar, quando a gente falou, vamos fazer o nosso podcast? Vamos, mas sobre o quê? E aí, pra gente, 2 pessoas que gostam desde sempre de leitura e de conhecimento, tá, mas pra falar qualquer coisa não dá. Pra ser de qualquer jeito não dá. Foi aí que a gente começou a se apaixonar pelo jeito uma da outra, porque era assim, vamos criar um planejamento?
E como a gente já tinha no trabalho, na gênese da carreira que a gente vinha seguindo. Ela É que era essa do questão, planejamento, né? A gente já pensa o mundo assim, porque a gente organizou no nosso dia a dia assim, se vai fazer o quê, para falar com quem, Ela com qual na linguagem. agência era dessa área. Né? Já era o jeito, planejamento. eu acho que faz parte um pouco do jeito que a gente trabalhava, a gente Eu traz acho que muito. A carreira traz isso para um local de sistematização, mas não é porque ela veio do planejamento. Aham, É porque ela, antes e fora do trabalho, ela gosta Ela das é coisas disso. bem feitas. perfeito. Quando ela vai fazer, ela gosta muito bem feito. E aí, ela só virou planejamento por isso. Aham, Entendi, aham. claro. E ela tem uma competência de contemporizar tudo que ela chama de retroplanning. Aham. Então, assim, ela é capaz de criar uma narrativa maravilhosa do porquê essa xícara tá nessa posição. Aham. E ela acredita na própria narrativa. É lindo. Entendi. Então, Se eu vocês acho precisarem de justificativa pra qualquer coisa na vida de vocês, me liga. Conta comigo. Então Balau você e pirou Juliana. com o geninho do MIT que você viu lá na SXSW, o cara que conversa, que se juntou com a menina para conversar com a pessoa do futuro e pegar conselhos Com ele mesmo. com ele mesmo do futuro. Eu, de verdade, isso aí eu não entendi muito bem a pira. Eu fiquei. Pô, Eu porque falei pensa. quase legal, mas assim. É que eu conversaria com muita gente que não eu mesma. Ah, mas, entendi, né, entendi. mas- Do futuro. É. Aham. Mas assim, eu entendi que tinha Autocentrado um alguma pouco. coisa ali, eu achei que Bastante. eu só não alcancei. Entendi. Mas acho que desse início, assim, que eu acho legal, assim, a gente entrou num site que já existia. Então a gente também tinha que entender na linha editorial do site Tá. o que a gente trazia. De por que esse podcast. Então já tinha o de publicidade, já tinha o de notícia, já tinha o cinema. de cinema, já tinham vários. Então, assim, qual era a nossa linha, qual era a nossa editoria? Então, a gente também tinha um plano para apresentar uma proposta, né? E aí a gente fez até. Como que chama? A gente fez. Gravação? A gente tem Piloto. 2 programas, A gente- 2 pilotos que não foram pro ar. Não foram pro Sim. ar. Porque Exato. não estava Porque a gente de não acordo com o que sabia vocês fazer. queriam. Isso, cara, não tipo- tá bom ainda pra pôr isso aqui no mundo. Quais Isso é- são os quadros? Tipo, qual é a linguagem? Como é que a gente nunca tinha feito? E então, a aí sim gente eu foi acho que vem da testando. carreira, né? Que a Juliana era de planejamento e eu de criação, que é Uhum. como que produtiza isso, né? Perfeito. Como que isso vira um produto e as pessoas reconhecem. Então, tem um bordão, tem um nome que é um catching, tem uma cara, tem uma cor, tem uma estrutura. Uhum. E aí Aliás, eu vou pedir licença rapidinho. Vamos botar na tela, Fábio, você, editor. Rapidamente, cresce a tela aqui. Põe o meme do Mamilos, pra quem não sabe, pra saber de onde que veio a origem do nome, que são os Mamilos Mamilos polêmicos. polêmicos. Tá? Exato. Rodou, entendeu? Foi daí que veio, porque mamilos são polêmicos. Exato. E daí veio a premissa de vamos trazer a polêmica pra debatê-la. E- É, que a Isso- ideia não é polêmica pela polêmica, Claro. mas eram assuntos que mobilizavam as pessoas. Então, tá todo mundo, por exemplo, discutindo droga na internet, pirataria. Imagina, tão antigo. Uhum. Hoje em dia isso é um Nossa. não assunto. Aham, Mas são aham. os primeiros assuntos. Aborto, estavam discutindo, isso voltou pra pauta. Então, a gente traz essa discussão que estava mobilizando todo mundo, mas de um jeito muito raso. Então, vamos trazer para a gente discutir partindo do pressuposto de que a gente pode ser curioso, que eu não preciso ter uma opinião fechada para sentar na mesa. Tá. Eu posso estar curioso. E eu posso sentar não para que você me convença, e não para que eu te Claro. convença, mas para tentar entender. Pera, eu gosto do Gabriel. Ele é inteligente, ele é bem intencionado. Como é que ele pode pensar o que ele pensa? E Então, só me explica. só tem 2 resultados possíveis dessa troca, né? Ou você arrumou mais subsídio para se manter favorável àquilo que você Sim. já é, ou você descobre um novo ponto de vista, amplia seus horizontes, não precisa necessariamente mudar de opinião, mas compreende algum aspecto de alguma coisa que você não compreendia antes. A gente teve, para mim, o exemplo mais emblemático disso, e não que eu duvidasse antes, óbvio, mas eu tive certeza de que a premissa do podcast de vocês faz parte da essência de vocês na nossa viagem para a Polônia, pela Stand With Us, que a Cris, depois de visitar os campos de Auschwitz, para mim foi um depoimento assim que valeu por toda a viagem. Eu acho que eu nem explorei isso lá, porque era tudo tão Não, intenso. mas é a 4ª vez que ele repete no Rivonil, no Rivotril. Eu já falei algumas vezes que você chegou para mim com os olhos cheios de lágrima e falou assim, cara, como que a gente não vai entender
pelo menos tentar entender tudo o que acontece hoje com base nisso tudo que a gente está vendo aqui. É um povo que tem uma cicatriz, então, e não é concordar com o que ocorre hoje, mas é partir desse ponto de vista de que é possível compreender também as coisas, por mais que a gente discorde delas, né? E vocês começaram esse programa em 2014, muito antes Tava do tudo auge da... a gente na época achava que não. Mas assim, perto do que a gente vive hoje, 2014 era... Não, mas teoricamente em 2013 teve uma Teve revolução. o fervo. Isso, Né? isso. Então a gente estava em 2014 tentando entender o que estava acontecendo e teoricamente, pra gente em 2014, estava no auge da polarização. Sim, sim. Tadinhas. E esse trabalho vem ficando mais difícil? Esse trabalho vem ficando mais difícil porque... E aí não dá para descontar as mudanças políticas econômicas Claro. e a pandemia, né? Quanto mais a gente esgarça o tecido social nos afastando, menos disponibilidade eu tenho para entender, compreender, conhecer Isso. o que você passa. O fato de eu entender tudo que você passa não quer dizer que eu justifico o que você faz, Claro. que eu concordo com o que acontece, mas eu entendo. Você sabe de onde está vindo. Eu acho que a gente tem saído das curiosidades para certezas e isso que torna as conversas mais difíceis. Uhum. Eu já trago um monte de pressuposto, eu já sei antes de perguntar. Então, o trabalho tem ficado mais difícil, tanto que a gente já falou sobre assuntos extremamente polêmicos na mesa com pessoas que concordavam e discordavam, que hoje a gente não consegue reproduzir essas conversas. Não consegue. Não consegue. Não, não a audiência consegue. está muito mais intolerante. E O aí, espaço para né, o que você tolera está cada vez menor. Aham. mas eu não coloco isso somente na conta do social, coloco também na conta da pandemia, porque o nível de exaustão das pessoas, tem duas coisas que colaboram para isso, que é esse nível de exaustão e o excesso de conteúdo. Uhum. Uhum. Então, essas duas coisas conectadas fazem com que o seu nível de tolerância e disponibilidade para uma conversa diminua. Claro. Você tem que estar disposto, né? Mas tem outro ponto que é a mediação de internet para a relação, porque a gente convive menos, então tem menos isso que a gente está fazendo aqui. Uhum. A mediação da internet, ela achata quem a gente é para uma dimensão. Então, por exemplo, se, sei lá, eu vou falar sobre economia, eu acho que tem que privatizar mesmo, privatiza tudo. O Gabriel, se ele não acha isso, ele vai falar, cara, ela tá pouco se lixando para pobre, quer que todo mundo morra mesmo. Assim, como que eu posso ter alguma afinidade com uma pessoa que quer que todo mundo morra? E aí, assim, você perde o fato de que eu sou um monte de Pela coisa, parte entre pelo elas todo, gremista, e que talvez a gente pudesse se conectar em outro lugar, entendeu? E que... Então, assim, por isso que a gente corta relações com a família, porque tudo que você tá naquele pontinho de agulha que recebe toda a pressão, daí não dá pra conversar em cima de uma agulha, entendeu? E a gente perde da perspectiva o debate que realmente importa, né? Muito engraçado tu trazer esse exemplo, porque a gente baixou tem o agora... gaúcho. Ah, mas eu tô conversando com uma, vai ser inteira, viu? A entrevista inteira assim. Porque neste momento, a cidade de Porto Alegre está discutindo exatamente isso, né? Que é privatizar os serviços de água e esgoto da cidade. Passamos por isso, tem um mamilo sobre isso. E aí eu fiz hoje um comentário, inclusive, na Rádio Gaúcha, falando assim, olha, mas pouco importa se a água é de esquerda ou de direita. O que as pessoas querem é abrir a torneira e que saia a água e que quando eu der a descarga, a coisa desça pelo cano. Uhum. Então, assim, por que a gente não está discutindo se a privatização vai melhorar ou piorar o serviço e não do ponto de vista ideológico, né? Não, até porque os casos específicos importam. Claro. Mais do que as grandes ideias, né? Então, assim, sempre é bom ou sempre é ruim, não vai funcionar pra gente. Então, nesse caso, qual é o caso específico que a gente tá? De quais regras regulatórias a gente tá falando? Uhum. Vamos descer no detalhe, mas é que não, daí não cabe num tweet. Isso. E daí não é um corte lacrador. E daí não... Você não vai viralizar. Não, e daí, assim, é uma conversa pública que se empobreceu muito, né? Esse final de semana, um amigo meu virou para mim e falou assim, sabe a manifestação que aconteceu na Paulista? Você acredita que a minha tia, meus primos foram? O que eu faço? Aí eu virei para ele e falei,
para de seguir eles em redes sociais. Você E não precisa continua saber encontrando no disso. almoço, né? Isso. Né? Você não precisa saber que eles foram. O fato deles irem ou não vai afetar a relação que você tem com eles para além do necessário, Uhum. do prático do dia a dia. Uhum. Isso. Então, quando a Juliana fala dessa única dimensão, que é esse frame, ele viu esse frame. Uhum. E isso pode te fazer se decepcionar, né? A gente ouve tanto falar, ai, tô tão nossa, decepcionado. Uhum. Você criou uma expectativa. Eu fico alucinado com isso. Eu não te dei subsídio pra esperar nada de mim. É isso. Nada, Pra nada. que que Justamente você tá se decepcionando? porque essa coisa do frame, ela é muito doida. Porque às vezes a gente tem posições que vão em direção a um espectro político ou outro sobre determinados assuntos, mas sobre outros a posição pode ser diametralmente oposta. Uhum. Então eu recebo muito, principalmente da comunidade judaica, que me acompanha porque eu defendo muito o sionismo, a causa sionista e o Estado de Israel, quando acho que tem razão, não é sempre. Uhum. E que aí, quando eu vou lá e bato no Bolsonaro, por exemplo, no nosso programa de sexta, muitos vêm e me dizem, nossa, mas uma pessoa que defende Israel jamais poderia ser contra Bolsonaro. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu costumo falar assim, tira a mão da minha possibilidade de ser contraditória. Isso também. Isso, me deixa. Tira a mão da minha minha ambivalência. Mas é que isso Tira. é a polarização, é o alinhamento automático. Sim. Então você tem que. Isso tem a ver com religião. Não tem a ver com ideologia, partido político e tal. Cara, dentro do PT tem 350 correntes. Sim. Não tem que alinhar tudo, entende? Uhum. Você pode ter pensamento independente, só que nesse comportamento de horda, não pode, porque virou identidade. A política não é mais uma ideia, é uma identidade. Eu sou de esquerda cirandeira. Então, automaticamente, a minha filha tem que estudar nessa escola, eu tenho que gostar dessas coisas. Cara, Me poupa. Você tá É. ficando desse tamanho, né? Em vez de você poder se expandir, a gente entende que certas coisas vão ser incompatíveis em determinados espaços. Se você é esquerda cirandeira, você não vai botar seu filho, sei lá, numa escola YZ que não sei. não vai casar, talvez. Não sei. Não, E se ele precisar de não, mais não estrutura? pode, não pode. E se ele precisar de outra coisa, você tem entendeu? razão, mas assim, Sei lá. não pode é do tipo, vai ter mais dificuldade. Vai ter mais dificuldade. Você vai submeter o seu filho, provavelmente, a determinadas dificuldades, não por conta das crianças, por conta dos pais das crianças, Sim. que vão criar... E aí, tudo bem. Mas só que é isso, a gente tem a mania de encaixotar pessoas, Eu né? sempre falo pra ela, cara, eu já saí da igreja. Não vai rolar. Vocês tentarem Não vou tirar voltar. minha carteirinha de feminista. Tipo, cara, é isso. A igreja faz o cancelamento raiz, né? Você faz alguma coisa fora da regra, você é expulso, você toma banco, você não sei o quê. Assim, hoje em dia eu não tolero mais isso, entendeu? Deixa eu Não aproveitar que a tolero. gente tá falando só sobre já debates. Claro. E produtos de vocês, a gente tem os nossos membros aqui, nosso esquema de membresia. Quem é Rivo de Ouro, manda a pergunta. E mais uma vez, vocês me desculpem, mas a pergunta boa foi a da esposa do Gabriel. Então, Não houve nepotismo aqui. não houve. Nenhum. A senhora É Vitória meritocracia. vai, né? Total. Meritocracia. Oi meninas, muito feliz de estar fazendo a pergunta aqui para vocês. Eu já ouvi vocês falando que tá cada vez mais difícil trazer as pessoas para ouvirem assuntos complexos. O que vocês acham que os podcasts e o jornalismo em geral pode fazer para combater isso? E como atrair as pessoas para o debate de assuntos importantes de maior complexidade? Obrigada! Então agora a gente vai Que discutir amor. a solução do que a Beijo. gente falou. Pergunta de $1 bilhão. Olha, de novo, né? Não tem resposta fácil. Quando a gente fala sobre como a gente vai atrair as pessoas para essas conversas, as pessoas são muitas pessoas. Quais pessoas? Claro. Tá. Para qual conversa? Então, a minha filha vai fazer 15 anos, ela não ouve o Mamilos. Não Não, é minha mãe. Aham. Ela ouve o assunto. entendi. Então, é qual pessoa para qual conversa, né? Que tipo de profundidade? Isso é uma coisa que a gente perde muito a perspectiva do que é profundidade. Porque o que é raso para você pode ser profundo para mim. Depende de onde eu tô no assunto. Verdade. Então, eu lembro uma vez que um ouvinte, há muitos anos atrás, ele falou:
putz, eu gostei muito do programa, mas eu não entendi quem é esse tal de Sísifo que vocês falaram várias vezes. Pra ele, Essa referência Não pegou. não pegou. Claro. Então, assim, a conversa foi profunda, foi rasa, pra quem? Por quê? Então, eu acho que, independente do para quem a gente está falando, você tem que ter um objetivo com a conversa que você está propondo. Se o seu objetivo e a gente sempre faz isso nos programas, a gente quer que as pessoas saiam daqui pensando o quê? Uhum. Né? E no nosso caso, a gente sempre quer que a pessoa saia falando assim, isso é mais complexo do que eu imaginava. Uhum. Eu nunca tinha pensado por este ponto de vista. Uhum. Então, a nossa tarefa é suscitar curiosidade, é instigar um pensamento E reflexivo. você vai atrair quem já tem interesse por ter esse pensamento. Os né? ouvintes do Mamilos são pessoas que têm um perfil de curiosos. É isso. São aquelas pessoas que não se cansam de estudar, que são curiosas sobre o mundo. As pessoas que têm certezas não vão ouvir esse programa, porque ele é incômodo demais. Né? Então, aquele que é o curioso, e isso não tem a ver com faixa etária, não tem a ver com classe social, isso não tem a ver com gênero. Pessoas mais curiosas gostam de assuntos que vão suscitar a curiosidade delas, porque são influenciadores no seu meio. É aquele que gosta de chegar e falar, meu filho é muito Você feliz. viu isso? Você sabia que... Uhum. E aí já soltam uma pérola. Aham. Então, tem que entender o que é esse lugar. Agora, a gente está numa época, a gente virou trabalhador precarizado de plataforma, né? Produtor de conteúdo é um nome bonito para Sim. trabalhador precarizado de plataforma. Sim. E o que dita o clique, que é o que faz o conteúdo sobreviver, é a audiência. E aí você tem que gritar para ela ouvir. Uhum. Só que cada vez você grita mais alto para que ela ouça. E aí fica mais complexo para quem tá do lado de lá escutando o berro de todo lado e para você que tá descaracterizando o seu conteúdo para conseguir falar numa altura que essa pessoa te ouça. A gente tá num jogo que não é sobre o Rivo News, não é sobre o Mamilos, é sobre a cultura que a gente tá vivendo nesse momento. Esse jogo é maior do que como eu, como produtor de conteúdo, posso. Acho que a gente tem que entender como nós, como sociedade, queremos entender melhor o mundo e consumir mais conteúdo. Porque não pode esquecer que as plataformas existem não para te informar, não para promover bons diálogos, elas existem para vender produtos. Então elas são otimizadas para isso, a lógica tá feita para isso. E por isso que reforçam as tuas convicções, né? Exatamente, e por isso que vai dar mais clique o que é mais inflamado. Perfeito. Porque te gera ou paixão, ou raiva, ou ressentimento, mas afetos carregados, né? E isso informa todo o mercado de para onde você tem que colocar o conteúdo. E a gente, há 10 anos, por causa do planejamento, a gente muda muito o Mamilos, muda muito o formato, mas a gente nunca muda a direção. O planejamento é o mesmo. Vocês não Pra onde gritam. Não. A gente faz jornalismo anti-inflamatório. Sim. O nosso conteúdo não é para te deixar puto no final. Tá tudo errado, esse mundo é horrível. Não é para te deixar com a certeza de que tem alguém muito errado nesse planeta. Não é isso que a gente faz. A gente constrói pontes. E a gente sabe que isso tá na contramão. Daí, para responder a pergunta, enfim, que ela faz de como é que você convida as pessoas, eu acho que o que a gente faz, não qual é a resposta para o mercado. A resposta para o mercado acho que tá no que a Cris falou. O que a gente faz é pregar no deserto. E o Bial falou pra gente uma coisa linda, que é pregar no deserto é negar o deserto. Porque se você tá no deserto, ele não é mais um deserto. E é isso que a gente faz. Isso. De alguma forma, você tá ali difundindo. E eu acho que o nicho da internet permite isso. Sim. Né? Porque diante de tanto conteúdo, você vai criando o nicho. E o nicho não necessariamente precisa ser negativo. Porque mesmo com essa lógica do algoritmo de favorecer quem grita, quem inflama, vocês estão aí há quase 11 anos se mantendo relevantes, com uma audiência consistente, com um negócio de pé. Convictas de uma coisa, do direcionamento de vocês. Eu acho que a ideia é essa. Vocês se mantiveram convictas. Não uma convicção de opinião, mas uma convicção de propósito. Isso. E eu acho que aí é que tá o pulo do gato. Quando você não perde a tua linha de pensamento, a tua forma de agir, a tua forma de conduzir uma coisa, entendeu? A convicção tá ali. Esse tipo de convicção não é ruim.
Porque é o que te mantém num trilho, né? Rumo a algum lugar. E essa ideia de ouvir o divergente, ela é, como a gente está falando aqui, ela é muito difícil. Qual que é a linha de corte de vocês na hora de convidar alguém para fazer uma conversa no Mamilos? Aqui a gente tem um critério muito simples, que é a pessoa não pode incorrer em crime. Se a pessoa tá. publicamente incorre em crime, a gente não chama. Mas a gente já chamou pessoas que são bem extremadas em determinadas opiniões e fomos bastante criticados por isso, porque é muito difícil também você definir, né, o limite entre o contraditório legítimo e o que é cumplicidade. Eu acho boa essa discussão. Olha, de novo tá ligado ao propósito. Se eu faço um conteúdo anti-inflamatório, se eu chamar alguém que grita, inflama e propaga, eu tô indo contra o meu princípio. Então, a linha de corte nem é minha, é do princípio do projeto. E tá respaldado nisso, uma coisa que pra gente é muito importante, que é nós convidamos pessoas que acreditam ou compactuam na Carta de Direitos Humanos. Então não pode sentar na nossa mesa que emprega nenhum tipo de eliminação. Perfeito. A gente não elimina ninguém. Perfeito. Nem se a gente tiver um inimigo em comum, a gente vai eliminar. É não eliminatório. É como que a gente convive com essa pessoa que eu detesto. Certo. Então isso já ajuda bastante a filtrar quem vai sentar. Precisam sentar pessoas, como a gente está tentando entender o contemporâneo, a gente precisa trazer pessoas propositivas. Então, precisam ser pessoas que estão com um pensamento que, beleza, se eu não vou inflamar ninguém, se eu não vou eliminar ninguém, beleza, pode sentar no Mamilos. Ou, que eu acho que tem uma coisa que não se nega a realidade. Perfeito. Que estamos em plena pandemia, uma discussão muito relevante devemos voltar às escolas ou não? É único na história. Não existe paralelo para essa situação. Ninguém sabe, a nossa geração cara. não viveu isso. Ninguém sabe. Então, assim, primeiro, é muito importante, tem um impacto gigante e não há resposta. O ministro do MEC tem lugar na mesa? Não, que ele é bolsonarista, ele é negacionista. Bom, amor. Pô, aí fica difícil. Tá resolvendo as coisas. Entendeu? Isso é uma você coisa... não pode, eu não tô falando concordar, mas você não pode dialogar com a pessoa que tem a caneta na mão? Aí tá complicado, né? Que é a frase do ministro Barroso, que eu sempre trago tá também. complicado. A gente não tem como conversar com quem não vive no mesmo universo fático que a gente. É isso. Né? É isso. É uma linha de corte difícil. Eu acho ela bem mais complexa. Porque a gente está vivendo em universos paralelos. O fato da gente não compactuar mais na mesma memória faz com que você tenha convicção de uma coisa e eu convicção de outra. Eu preciso achar um ponto de conexão para a gente poder conversar. Em algum lugar a gente vai se conectar. Então, eu não te olhar com uma visão única, é claro, a gente está fazendo uma conversa técnica. Então, a linha de corte vai ser o que o Mamilos acha que é realidade, mas eu sei que não é a única realidade. Mas é difícil. Entende? Isso, né? Quando as pessoas falam assim, mas como é que vocês conseguem escutar isso? É que não é sobre mim, eu não sou o centro do mundo. Não existe. E representa uma galera. Isso. Claro. Bom, a realidade se impõe, pra mim é isso, assim, ó. A gente gravou alguns programas sobre isso, pós-Bolsonaro, que é assim, gente, eles existem, eles têm força, assim, até por um princípio democrático, se tem que sentar e conversar. Claro. Não, mas eles negam isso que... Tá bom, então, você vai matar todos eles? É isso. Porque se não vai matar todos eles, você vai ter que sentar e conversar. É o que temos. É o que temos. Não tem outra ferramenta, entendeu? E quando o diálogo não transforma? Quer dizer, como que você lida com a frustração de ter uma conversa cujo objetivo é ampliar os horizontes e você percebe, ou pelo retorno do público, ou às vezes na própria conversa, a gente sabe que ela não está rendendo como a gente gostaria. Como que vocês lidam com essa frustração? Porque vocês têm uma missão. Mas uma conversa sempre transforma. Teve algum... Não existe. Qual tipo de transformação? Certo. É aquilo que a gente estava falando no início, a gente não precisa que ninguém mude de ideia, não é sobre isso. Não é sobre mudar de ideia. Transformar, se eu te deixei incomodado, eu transformei. Claro.
Se você saiu mais convicto, eu transformei. Aham. A conversa é improdutiva quando eu não te levo A nenhuma. lugar nenhum. Nenhuma Mas aí você informação não senta na nossa nenhum mesa uma lugar. pessoa que vai Vocês fazer não se isso. propõem a esse tipo de diálogo. A conversa não tem que ser modificadora. Aham. Ela precisa ser ampliadora. Se você aprendeu qualquer coisa, se você aprendeu numa conversa sobre economia quem é Sísifo, você saiu transformado. Com certeza. É. Nem Uma que seja conversa sempre num transforma. único Certo. ponto, num único aspecto. Te transforma. Né? A conversa, ela te atravessa e algo fica em você. A gente é filtro. Então ela vai te atravessar, algo vai ficar. O que você vai Quando fazer você com se isso, aí eu não tenho poder. Claro. Aí já é da Quando você natureza se permite ser individual. permeável Mas pra isso, né? Acho Mas que até impactado quando você você é. nega. Quando É. você nega a conversa, você também tá Você se carrega ela com movimenta. você. Quanto mais você nega a conversa, É, mais ela caminha com você. com certeza. Mais você dialoga com ela em outras situações, até porque você quer provar que ela tá errada. Então você vai carregar ela no bolso. E Aham. quando você se deparar E aí com uma você fica situação, você fala, falando. tá vendo? Por isso que eu não acredito no que você falou. Porque, ó, então você carrega. Ela Tem te gente que transformou, você tá manda andando com ela. e-mail ao longo de anos. Ele fala, viu, você estava errado. Caramba. É óbvio que eu Meu transformei Deus, você essa tava pessoa. guardando até agora Até isso hoje. na caixinha pra trazer Então, aqui pra mim? as conversas, eu acho que, e a gente tem conversado muito sobre, a gente ainda tá muito preso no divertidamente ali, no básico, né? Aham, No amor, aham. raiva. Tem uma Tristeza. gama maior, né? A transformação, eu costumo falar, a gente não anda pra frente. A pessoa fala, a gente tá voltando, tudo tá regredindo. Não, a gente anda de lado. Então não é, eu te transformei, nossa, que prepotência, né? É uma pretensão. Eu é. modifiquei aquela pessoa. Não, eu coloquei algo no mundo. O que a pessoa fez com aquilo que eu coloquei no mundo é da natureza do outro. É a tal premissa que vocês amam dizer, né? É muito legal o que vocês fazem, mas mais legal é aquilo que as pessoas fazem com aquilo que vocês oferecem Mas é pra elas. brilhante, assim. Você não... sempre é pra mim, em cada programa, é uma mensagem na garrafa que a gente joga no oceano. A gente não tem como saber onde vai chegar, em quem vai chegar e o que as pessoas vão fazer com isso. E assim, é muito louco você saber que tem gente guardando coisas em caixinhas pra jogar na cara de vocês, quando vocês, ao longo da vida de vocês já romperam com diversas coisas. Assim, a Cris era testemunha de Jeová pequenininha, que ia na porta das pessoas com a Bíblia por conta da orientação da família para falar: o meu Deus é o que é o certo. A família adventista da Ju, ela não bebia até os 24 anos, é isso, Ju? Isso. Não bebia, tal, cai em São Paulo, vira o quê? A louca, né? Tatuada. Surtada. Imagina. Perdida. Coitada. Sai do conservadorismo gaúcho, da religiosidade, para essa mulher absolutamente devassa e imunda que vocês estão vendo aqui. Uma coisa horrorosa. Mas assim, é o que eu falei, vocês em 10 anos mudaram. Só que ao longo da vida de vocês, e ao longo do que vocês foram encontrando, vocês mudaram ainda mais. Só que vocês duas têm 2 filhos, que fazem parte de uma geração que está no meio desse turbilhão e que está crescendo no meio desse turbilhão. Eu não tenho como não falar de maternidade. Eu sou a mãe da nossa sociedade, a única que é mãe de uma menina de 8 anos, e eu sempre falo para eles assim, sabe o negócio da exaustão que vocês mencionaram? É uma exaustão. Porque a gente quer dar conta, além de tudo, de formar um ser humano. Se a gente tá botando pessoas, audiência pra pensar, imagina formar outro ser humano em casa. Não foi suficiente fabricar osso, né? Não, Depois nem você ainda tem que cérebro. fabricar um ser, né? Construir um ser social. E a gente sabe que não é sozinho, é função do pai, Claro. de quem tá criando junto, enfim, e da comunidade, né? A aldeia que tá ali formando aquilo. Mas tá dando um pouco de medo da aldeia, às vezes. Como é que vocês lidam? Porque vocês estão em contato diário com isso, com essa audiência diferente, que está mais complicada. Como é que vocês lidam? Em que momento vocês viram a chavinha das donas dos mamilos que tem que estar ali tomando conta disso e tentando promover, e da mãe que tem que virar em casa e ser a mãe? E impor limite. E impor regra. Isso a gente não E tem que- problema, não. É fácil virar essa chave? Essa é a minha questão. É que assim, de novo, voltando para a expansão dos conceitos, né? Uhum. Amor é limite. Com Ausência certeza. de limite é abandono. Então, não colocar limite é uma coisa muito séria, né? Você está faltando com uma parte muito importante ali
do que é o amor, que é o cuidado. Assim, meninas, eu promovo o debate, mas aqui em casa eu sou sua mãe. Não, tem hierarquia na relação e ela é muito clara. É uma loucura É isso que a da gente gente não querer demonizou a hierarquia. autoridade. É isso. E a gente não precisa demonizar a autoridade, a gente precisa demonizar o autoritarismo. Isso. Autoridade não. E violência, Que né? delícia Isso. quando tem alguém que aponta o caminho pra gente. Vocês não querem, não? Eu Nossa, eu amo. Tô querendo. Então, assim, imagina que alívio você poder olhar pra uma pessoa e falar: cara, minha mãe sabe. Isso não é ruim, Uhum. É. né? A mamãe às vezes dá uma choradinha? Dá. A mamãe às Sim. vezes não sabe o que tá fazendo? Sim. A mamãe pede desculpa quando reconhece que Sim. tá errada. Mas é isso. Deve ser muito difícil ser meu filho. Um dia vocês podem entrevistar ele. Mas é isso. Eu justifico tudo que eu faço. Tudo que eu faço tem uma explicação. E eu falo: ó, eu estou fazendo isso por isso, isso e isso. Ah, eu não concordo. Eu sei. Vem cá, dá um abraço. Difícil mesmo, né? Mas é assim. Mas Mas é assim. porque eu sou a adulta responsável. Nesse momento, isso eu acho que é o melhor. Certeza eu não tenho, não. Se for diferente, a gente muda depois. Mas por enquanto nós vamos por aqui. Isso é acolher o sentimento, né? E não essa coisa que a gente tem visto muito de que é acolher qualquer coisa que venha da criança, né? Não, Essa até porque palavra, ele- falou ele a palavra colher, eu já tô dando uma arrepiada. Não, Ele isso. não tem capacidade. A gente tem bons programas sobre isso. A Ariela fez um programa legal com a gente sobre como botar limite, o que são limites. Acho que é uma discussão importante na sociedade hoje. Mas, para mim, ela sintetizou o pensamento que eu sabia fazer, mas não organizar o pensamento assim, que é... Cara, você entregaria um carro para uma criança? Por que você entregaria as decisões mais importantes da vida? Ele não tem repertório para isso, ele não tem cognitivo para isso, entendeu? Então, assim, pelo É meu uma filho... crueldade Pelo com a meu filho, ele não criança. tomaria banho, entende? É isso. E daí é assim, olha, o que eu tô fazendo é, eu estou cuidando de você, esse é o meu trampo, respeita Aham. o meu trampo. Aham. Tipo, o dia que você souber tomar banho, se autorregular pra tomar banho, eu não vou mais fazer esse trampo. Fica tranquilo que eu nem sou tão apaixonada por esse trampo específico, entende? Não tem apego. A hora que você se regular sozinho, você vai fazer sozinho. Você vai fazer quando você quiser, quando você entender quando é importante. Enquanto você não consegue saber qual é a hora de tomar banho, quem vai falar sou eu e vai ser na hora que eu quiser. Acabou. Então, assim, tem a justificativa e tem o comando. Claro. É isso. Essas coisas andam juntas. Nem tudo é negociável, né? Não é, e aí tem eu acho que a gente tem dificuldade de colocar limite hoje em dia por 2 motivos, assim, basicamente. Primeiro, que você vai ter que suportar a frustração do outro. E, gente, já estamos cansados, né? Ai, tô tão cansada. Passo tão Você pouco tempo com meu suportar. filho que eu quero que o tempo que ele tá comigo, ele goste de mim. Você tem que suportar a frustração do outro, sustentar essa frustração, porque tem um problema, a gente quer falar não e quer que a criança ainda fique cara boa. É exatamente esse o meu ponto, gente. Vai ficar de cara ruim mesmo, cara. Faz Você acabou de parte negar um do negócio que ela jogo, queria né? Isso. muito. Se né, Ai. sei lá, ela tá lá jogando, deu o horário de acabar, aí acabou o seu horário. Ah, poxa, não, mas vai reclamar por quê? Não, deixa a pessoa reclamar, ela não pode nem reclamar. Sim. Ela já tá fazendo Tá o que vocês cumprindo, né? combinaram. Não, e a gente exige mais de criança do que de adulto. Sim. Entende? Porque, sei lá, uma criança dá um chilique e você fala, não sabe lidar com a frustração. Porque você, Gabriel, sabe. Né? Bem pra Você, caramba. quando a gente te frustra, você sabe. Isso, lida Entendeu? Você bem. não desconta com a comida, Não. você não vai fumar, Nada. você não dá seus pitizinhos, seus chilique, não dá, né? Não. Eu me Então- frustro e sorrio. Isso! Alguém te Homem fala batendo não. na mesa quando tá bravo numa reunião, isso é só normal. Claro. Agora a criança não pode bater o pezinho. A gente também é um pouco ridículo, né? Sim. Mas o ponto é exatamente esse, do lidar com a frustração. Porque quando a gente faz nosso trabalho, a gente quer fazer muito bem feito. A gente quer entregar o impecável. Só que a criança não é um trabalho. Esse aqui, eu acho que a vida da mãe que trabalha tá muito nesse meio Não. do caminho aí também, né? E ela também não é seu espelho, né? Porque vai meu filho lá pra escola, aí o professor de geografia, na primeira aula, Benjamin Vala, você é filho da Juvala? Sou. Amo mamilos. Aí eu já fico, coitado, né? Porque ele vai ter uma expectativa que se é meu filho, logo eu Vai. imprimi uma cópia e aí ele... E cara, meu filho é a sua própria pessoa. Claro. Ele tem o próprio caminho dele, inclusive estudantil. Não. Ele não tem que ser coerente com a minha figura, com o que eu fui, com o que eu serei.
Não tem. E a gente Ele é recebeu o Léo Freiman aqui, que é psicólogo, fala muito de educação, e ele trouxe um aspecto da criação mesmo que eu nunca tinha parado para pensar, da criação contemporânea, né? Uhum. Os pais, a média, dos pais, não vou generalizar, óbvio, tende a tratar o filho hoje em dia como um investimento. E o que tu espera tem que do me dar investimento? Retorno. Sempre foi, gente. Mas eu acho... Alguém já criou filho sem pensar? Porque os pais falavam, vou ter filho pra ter alguém pra cuidar de mim na velhice? Não, mas ele... Acho que meio sempre foi assim. Sim, mas ele trata a Eu coisa acho mais que- eu quase acho que- como uma coisa de business mesmo, assim. E Eu vou rápido. colocar, ele vai falar mandarim aos 4, aí depois eu vou colocar no piano, porque o piano ajuda com matemática, aí depois quando chegar na faculdade eu vou pagar a melhor do Brasil, que é 15 mil reais de mensalidade, e aí ele tem que ter um emprego bom o suficiente, que eu considere bom o suficiente. Aí o meu trabalho vai Não, eu tô estar tentando só não criar um babaca. perfeito, é isso. porque isso é o mais difícil. Alguém virar e falar, nossa, seu filho legal pra caramba, educado, chegou aqui. Nossa, é E, só ó, o que a eu vou gente te quer. dizer. morrer, entendeu? É isso. E ó, tem uns percalços no caminho, né? Não muito. Quando a gente não quer criar um babaca, tem percalços no caminho. A gente tava, antes de vir pra cá, a gente estava conversando sobre como a gente tem dificuldade de entender a educação social como parte de qualquer aprendizado. Então, vai olhar para sua letra no início, ela era tosca. Uhum. Você virava as letras, entendeu? Você Aham. espelhava a letra. Você fazia tudo errado. Com o tempo, com a prática, você, se tudo deu certo, melhorou. E as relações humanas também são assim. Você vai aprender errando. Claro. Então, ou seja, os nossos filhos serão mini babacas. Por enquanto, eles estão em formação. E aí, essa coisa da esquerda festiva, cirandeira, de que jamais meu filho erraria. Aham. Porque ele foi criado num berço de amor e afetos e gerações. E ele não deu pode... defeito, deu falha na Matrix, amigo. Cara, Ele é um maninho, ele é escrotinho, ele faz coisa errada, entendeu? Ele não é uma má pessoa por causa Claro. disso. Ele tá aprendendo, entendeu? Claro. Eu tava falando que a gente tem dificuldade de colocar limites e falei um motivo, né, que é sustentar a frustração. E eu acho que a gente tem um outro motivo que é... Nós somos a primeira geração no Brasil que tem mais acesso à terapia. Uhum. Então, assim, é a primeira leva terapeutizada que tá entendendo o impacto da criação dos pais. Aham. isso. E aí a gente olhou pra isso e falou, nossa, caramba, então um monte de coisa aqui é por causa da minha criação, então eu vou fazer diferente mais. Uhum. É. Vou fazer diferente mais com meus Faz filhos. diferente demais. E aí eu olho e falo assim, eu nem sei se eu amo muito os meus pais agora que eu fiz tanta terapia, mas eu queria demais que os meus filhos me amassem. Então eu E preciso... a gente entrou numa pira de querer ser amado pelos filhos. E aí fica um pouco difícil mesmo colocar limite, E né? Porque você colocar limite É numa pessoa que você impopular, quer né? muito que ela Claro. te ame, a tarefa da parentalidade é muito impopular. É. É muito Ela é. impopular. O seu trampo é frustrar alguém que você ama muito. É E difícil é fazer muito isso. mais fácil criar um babaca do que um não babaca. Pô! Assim como é Já vem muito pronto mais de fábrica, fácil. meio que assim. Não, né? é muito mais fácil como adulto. Segue o flow. Vai Você- que vai. Filha da Isso. puta e não uma pessoa correta. Ontem meu Né? filho me fez Tem uma muitos pergunta incentivos pra muito isso. interessante. Uma pessoa má quer dizer que foi criada por pais maus? Aí eu virei pra ele. E aí ele, uma pessoa boa é criada por pessoas boas? Falei, filho, no final do dia, ser uma pessoa boa ou má sempre vai ser uma escolha. Uhum. Você pode ter sido criado por gente que não é tão boa assim, mas você Perfeito. escolheu ser bom. Então, no final, é uma escolha como você vai ser. E em algum momento, a gente ganhou uns poderes sobrenaturais como pais, que a gente acha que essa escolha nós estamos fazendo. Uhum. E não é, a gente não tem tanto Não poder. tem, eles têm poder pouquíssimo. Não é sobre você. E eu ainda te falo mais, que pra mim é a questão fundamental da minha frustração hoje em dia. Você tem o poder de destruir uma criança. Você pode realmente quebrar emocionalmente uma criança. Uhum. Você tem esse poder. Uhum. Só que se você fizer tudo certinho, você não tem o poder de torná-la uma pessoa incrível. Você não garante que ela vai ser Errar dá pra maravilhosa. errar, agora acertar não dá muito não. E isso é muito injusto. Aí a gente se frustra, né? E vem aquela doideira também, que eu acho que é outro dos grandes males. E tô falando aqui como pessoa que ainda não é pai. Uhum. Tenho muita vontade de ser, mas ainda não sou. Alô, Vitória. Essa coisa do eu preciso dar pro meu filho aquilo que eu não tive. Tu não teve.
Não é o que ele precisa necessariamente. É muito Não, difícil. e Mas piorou, chegar a tu essa- quer que ele seja muito grato pelas coisas que ele tem e que tu não teve. Sim. E ele já nasceu nessa condição, ele não tem Desculpa. como saber o que é viver sem aquelas Puta, coisas, eu ouvi da entendeu? Duda, minha filha, esse outro dia, que eu fui falar. Eu falei, filha, a gente tá no restaurante. Vamos. Assim, ó, a gente entende que isso aqui é babá eletrônica, mas assim, não. Na minha época, Duda, eu ia pra restaurante assim. É. Na sua época não Perdeu. existia Perdeu. Falou telefone, na minha não época, existia perdeu. tablet, não existia nada. Hoje em dia eu tenho a opção e eu quero ficar vendo. Eu falei, 8 anos. tá, Eduarda, mas assim, é só pra conviver um pouco, filha. Vamos não, compreender. nessa hora que é o não duro, que não tem. É não. É não, é isso. Nesta família não isso. se usa tablet na Não, mesa. e assim, Mas é não eu e argu- segura. Aham. É isso, E essa é a segura. parte difícil, né? Essa que é a parte difícil, é não e... Não. Sustenta. Mas o meu filho, a hora que ele justifica muito. Minha filha menos. Ele justifica muito. Aí eu posso terminar? Aí eu falo, você sempre pode terminar. Aí ele... Mas ele é muito carismático. Aham. Ele é Verdade. muito no charme. E aí ele justifica, e eu falo, não. Tento manter sempre meus tons, às vezes aumento um pouco. É. Então assim, mas todo mundo pode. Putz, nessa casa não pode. Uhum. Aham. E onde você nasceu? Olha só que uma sorte. Olha Nesta só. casa. É Vai isso. fazer o que agora? Pô, mas Não, de- eu falo pra eles duas coisas. Primeiro, tem coisa que tá em negociação, tem coisa que não tá. Então, esse não duro é isso não tá em negociação. Isso é não, Uhum. entendeu? Então, essas várias rodadas de negociação, tem muitas coisas que eu acho que a gente se amplia quando a gente escuta o ponto de vista deles. Claro. E eu gosto de conversar, e eu gosto de ter esse meu limite testado. Tipo, por exemplo, a minha filha queria ver uma novela, ela tinha 8 anos, e eu falei que isso não era bom. E daí ela falou, por que que... E daí eu falei, olha, tá ali, classificação 12 anos. Aí ela falou, por que que o Benjamin, quando é pra ver Avengers, pode ver filme de 16 anos e eu não posso ver uma novela de 12, sei lá. Daí, pra responder essa pergunta, eu tive que pensar de por que pra gente é muito mais ok violência do que sexualização e tal, coisas assim, né? Sim. Então, assim, pera. Aí eu falei, olha, você quer isso, eu quero aquilo, vamos se encontrar no meio do caminho, então vamos fazer assim, e daí eu vejo com você, e daí a gente conversa, porque daí... Tananana. Tá. O que eu acho, o que eu não gosto disso aqui é por causa disso e disso e disso, aqui você vai poder. Então, acho que tem diálogos que nos fazem entender por que o limite é duro. Perfeito. Né? Então, não acho que tudo é escrito na pedra, entendeu? Acho que tem coisas que são negociáveis, inclusive isso, tipo o tablet na mesa. Daqui a pouco você falou, não, e não sei o quê, e daqui a pouco um dia ele vai vir com um argumento que você vai falar, não, realmente, essa situação aqui é diferente. E eu acho que não deveria ser um não duro. Sim. Eu acho que a gente tem que ter essa granularidade de nessas situações sim e E nas aí outras voltamos não. à Porque- bancada do mamilo. E porque É. a compreensão, Tem ela, que a compreensão, ela tem que... Ela vem dos dois lados, né? A Duda outro dia não repetiu a frase do meu pai. Sim, total. É que o pai do Gabriel falou num especial nosso falando a diferença entre... Persistência e insistência. insistência, né? Uhum. E ela ouviu isso, ficou na cabeça dela, e aí Ela ela tava insistindo. insistindo. Eu falei, Duda, tem uma diferença lá. Persistência, insistência. Mas Entendeu? ela sacou e parou. Parou. Quando a Cecília traz essa coisa isso, que ela aprendeu de que existe uma diferença, ela reparou que, opa, eu tô É, indo não, pela então, vida. Porque o eles meu pai entendem. dizia muito assim, ó, se for pra decidir agora, é não. Isso! É o que Se eu falo for pra eles agora, é, não. se tu Não tem me um aperta, argumento não. É diferente, aí isso pode vir. Com o mesmo argumento que eu já Vai neguei, ficar a furado. resposta é a mesma. E eu falo pra eles, eu não gosto de me repetir. Aham. É da minha mas personalidade, isso- eu não gosto de me repetir. Então, assim, eu já te falei, sobre isso já tá decidido. Não vem de novo e de novo. Eu já falei, E eu tu acho que já a gente sabe tá, a resposta. e a gente tá falando disso tudo aqui, que a gente tá falando de construção de sociedade. Eles são o futuro. Eles são o que tá ficando. E assim, quando a gente fala, é muito difícil o filho não ser um investimento, você não projetar no filho, tudo Você não isso te esperar. coloca num lugar muito incorreto, né? Se você tá projetando você tá errado, se você tá enxergando o filho com o investimento tá errado, o que que sobra? É pra eu fazer o que que isso O que aqui? tá certo? Porque eu tô sentindo um afeto aqui. Isso. Tô sentindo um afeto aqui. Então, acho que é tudo a dose, né? Claro. É tudo a dose. Você vai dar umas escorregadinhas assim. Outro dia, a minha filha dança e ela dança muito bem. Ela realmente é boa naquilo.
E se ela não fosse, eu ia falar Ela que tá não é, porque dançando tem no outras seu coisas que braço, ela não é boa. inclusive. E aí eu levei ela pra assistir o Grupo Corpo. Aham. E ela ficou assim. Eu falei, caralho, você imagina ela dançar no Grupo Corpo? Eu vim aqui e ela no palco. Eu comecei Já a ficar foi. emocionada com a possibilidade. Aham. Já vendo ela ali. É do ser humano isso. Não dá pra não fazer, Claro. entendeu? É. Agora, daí é eu forçar ela. Tiranizar a menina Tiranizar, pra isso, encher a né? paciência dela. Vai fazer. Pra que ela faça Que a mamãe isso. quer ver esse sonho realizado. Mas se quiser, pode. Claro. Claro. É Não difícil. precisa, mas se quiser pode. É muito. Só trazer Não, uma frase favor. dela antes de você trazer a pergunta, porque eu amei você contando. Você pequenininha, você assistiu Os Últimos Passos de um Homem, o filme, você só sabia olhar pra sua mãe e falar: mãe, a vida é muito complexa. E hoje vocês complexificam Fica com as conversas, coisas. Eu sou né? muito apaixonada pela complexidade. Cara. Por isso que eu acho que é difícil Nossa. conviver comigo e ser meu filho e viver comigo, porque... Mas o que você quer dizer com isso? Aham. Porque às vezes a gente tá partindo do ponto de partida diferente. Uhum. Você vira pra mim e fala, você foi egoísta. Eu não fui. Foi sim. Mas pra você, o que é egoísmo? Uhum. Aí, é que pra você isso, pra mim é outra coisa. Aham. É As que diferenças é cansativo. conceituais, né? Complexificar é Mas eu não convivo com cansativo. tanta gente assim, não. É uma escolha. Eu sei. Não é só você mesmo. Eu não convivo com muita gente. Uhum. No dia a dia, assim, eu sou mais low profile, porque eu gosto de ter esse tipo de interação. A Entendi. gente é da profundidade em tudo. Entende? Esse é o nosso jeito de ser no mundo. Sim. Então, o Mamilos, ele tem esse direcionamento, eu não acho que é trilho, é trilha, porque a gente muda muito a direção, os caminhos, mas a gente está indo sempre para a mesma direção, porque isso é a essência de quem a gente é no mundo, a Sim. gente é assim. Então, assim, é isso. Se é para fazer, né? Se é para ter relação, a gente vai na profundidade. Não, eu, de novo, sou testemunho ocular, que eu sentava sempre no ônibus na frente delas. Às vezes tava um silêncio, assim, lá na Polônia. Mas tu não acha que... Não, eu acho que não sei. Mas eu virava para trás e posso participar do debate. Tá interessante isso daqui, né? Inclusive, vou trazer. A Ju falou no início, quando eu perguntei para você sobre a relação de vocês duas, sobre eventualmente ter que tomar um copão de sal juntas e seguir em frente. E teve um momento também que a gente estava falando sobre trajetória de podcast lá na viagem. E no início do Mamilos, o teu marido era sócio de vocês duas, não né? no início, mas quando a gente começou a profissionalizar, a gente ficou sócia dele. Ficamos 3 anos no B9, 4 anos como sócios. E a aí gente veio, rompeu. e aí tu tava contando que aí teve um dia que vocês tiveram que sentar os três e tu não usou copo de sal na metáfora, usou copo de outra coisa naquele Isso. momento. Para vocês conseguirem seguir em frente com o projeto da maneira como Só não todo foi mundo... um dia, foram vários dias, né, Cris? Foram Uma várias sequência de negociações, conversas, de shots ali, de sal Isso. e tal. Isso. E hoje vocês têm a Milos, que é a consultoria para empresas, marcas, pessoas. Agora vocês lançaram a mentoria individual de carreira também. Ela é meio que isso. Esse trabalho de vocês, da São consultoria... 10 anos tomando copo de sal, gente. Eu vou isso, ensinar como deixar sentar- menos salgado. É sentar nas empresas e explicar por que a gente precisa estar aqui juntos e tomar esse copozinho de sal. É isso? Eu acho que o Mamilos vem desse tanto de experiência em mediar conversas difíceis. A gente enxerga que a gente perdeu na pandemia muito da musculatura social. Então, isso que a Cris falou, de que a gente vê que o diálogo está mais difícil, evidentemente não é só o diálogo na internet. Claro. Dentro das famílias está muito difícil, Claro. dentro das empresas está muito difícil. Coisas simples do diálogo, que vira pro lado, a pessoa está do seu lado, pergunta para ela, entende? Só pergunta. né? Então, eu acho que a Milos vem para a gente fazer 2 coisas. Número 1, a gente consegue contar histórias bem, que é isso que a gente faz no Mamilos. Então, a gente ajuda empresas a contar histórias, marcas a contar histórias, pessoas a contar histórias. A gente ajuda nisso. Mas o outro lado são esses diálogos mesmo, que é mediar conflitos. Então, enxergar onde é que estão os conflitos destrutivos, onde que a diferença, como a Cris falou, não está produzindo valor. Uhum. As pessoas estão chegando com as diferenças só para o embate e isso destrói valor dentro da empresa. E onde que a gente pode entrar
para que essas diferenças enriqueçam as pessoas, as relações e a empresa. A ideia, no final, quando a gente vai para a empresa, sempre é ser mais produtivo, gente, porque todo gestor que a gente encontra fala: cara, 95% do meu tempo é tentar fazer as pessoas conversarem. Nossa. O que me deixa exausto não é o meu trabalho, eu escuto todos os dias isso. Não é o meu trabalho que me cansa. O que me cansa são as pessoas. Mas vocês sabem que a gente foi palestrar num colégio e para adolescentes. E os adolescentes não... Você não vê aquela coisa da rebeldia adolescente. Falei isso ontem Do pra Cris. perguntar, do questionar, do vou ser diferente. Tá todo mundo meio nambas, meio adormecido, Aham, sabe? aham. Sabe aquele clássico estereótipo adolescente que a gente via em filme americano, década de 80 e 90? A sensação que eu tô tendo é essa, assim, é que as pessoas estão com preguiça. Mas pra quê? Pra que eu vou perguntar? A Cris odeia que fale que ser humano dá muito trabalho, né? Não, é porque a sensação é que eles olham pra gente e pensam isso, entendeu? Pra que eu vou perguntar? Mas isso é um tipo de rompimento. É que a gente tá esperando um rompimento que a gente já conhecia, que é um tipo de rebeldia que a gente já conhecia. Entendi, a rebeldia Ela tá agora é acontecendo de diferente. outro E tá, jeito. tá, É faz quando ele sentido. olha pra você e fala: por que eu faria isso? Não vale a pena. Tudo que vocês construíram, eu não Sabe tô isso aí afim. que você tá falando, ai, tem que ir no trabalho presencial e ficar 6 horas? Não acho. Gente, foram mais de... E nós estamos fazendo exatamente como os nossos pais. A gente está olhando para isso, desacreditando completamente, morrendo de rir, sendo jocosos e falando: eles não são de nada, eles não aguentam nada. Ha, a gente que aguentava. Isso aí, ó, não vai dar caldo. Isso aqui, ó, isso não vai dar em nada. Gente, nós ouvimos isso. Só que o nosso jeito rebelde era dos Questionador. filmes de anos 90. Aham. Eu tava escutando Legião Urbana esse final de semana. E aí era isso, esse questionamento. Será sua imaginação? Nada vai acontecer. Aí vem um titãs, polícia, pra quem precisa de polícia. Hoje o mundo é mais autocentrado, né? As pessoas pensam mais em si. Então você vai escutar a Billie Eilish, ela não vai falar o governo, será? Não, ela vai falar dela, da vida dela, do amor dela, do Sim. corpo dela, da roupa dela, da amiga dela. E é também o que as pessoas querem consumir, né? Porque tá todo mundo vivendo no seu próprio mundo. Porque tá difícil colidir toda hora com o mundo do outro. Tá acontecendo um rompimento, a gente não tá enxergando. a gente não Porque tá... a gente tá esperando um outro modelo. Igual eu falo, a Juliana sempre fala assim: não, mas desse jeito a gente vai acabar numa guerra. Eu falei: não, é porque a gente tá esperando guerra nos moldes do que a gente conhecia como guerra. Isso também se transformou. A guerra está acontecendo. Né? Já tá aí, ó. O que a gente tá vendo é isso. A gente tá esperando a tensão da Guerra Fria. Não, mas o Não que a vai. gente tá vivendo agora? Aham. Aham. Só que tá de outro jeito. A água ferve de maneira diferente. A gente está esperando uma repetição de modelo. O jovem da geração da minha mãe já não era esse que mascava o chiclete e questionava. Isso foi uma geração. Não é um jeito de ser de todo adolescente. Ele tá sendo impactado mas por esse outras conflito coisas. de geração dentro de empresa, a gente também já foi chamado para mediar. Teve uma conversa que era para ser uma coisa e virou uma Lavação de roupa lavação de suja. roupa suja de geração, mas foi muito bonito poder mediar. Diretora com estagiária, porque estava pegando na filha dela. E aí pôde a estagiária trazer uma outra perspectiva, claro. Que É interessante. isso, o conflito sem mediação, ele tende a ser destrutivo, a menos Uhum. que sejam pessoas muito adultas e tal. E mesmo, é isso, no processo, você estava falando de desfazer a sociedade, a gente teve uma mediação. Sim. Então, assim, eu acho que essa figura do Não mediador sabia. ajuda bastante. Claro. É Casa de importante ter um ferreiro, o espeto mediador. não pode ser de pau. Claro. Não, Claro. Tem que ter mediação. Eu acho que essa figura da mediação ela é importante. Então é isso. A gente está vendo nas empresas, quando você traz a diversidade para dentro da empresa, né? Você também gera perspectivas diferentes, jeitos diferentes de trabalhar, de estar no mundo, expertises diferentes. Ou você vai ter dar ferramentas para as pessoas, para elas conseguirem fazer desse encontro alguma coisa positiva, ou o que está acontecendo nas empresas é que o gerente que está no meio, o cara está quebrado num nível, as pessoas não querem mais subir, elas estão exaustas, porque lidar com essa complexidade,
com o nível de campo minado que a gente tá. Eu não posso falar isso, não posso falar aquilo, mas eu tenho que cada vez entregar mais resultado. Eu sinto que eu não tenho mais ferramenta porque eu não posso fazer. Não posso O que os fazer. gestores anteriores, as ferramentas que eles tinham, eu não posso mais usar, também ninguém me deu novas. Aham. Eu não sei o que fazer. O que a gente mais escuta é, Ju, eu tenho que entregar esse resultado, eu tenho essas pessoas, eu não faço ideia de como fazer. Agora tem uma coisa, as pessoas acham que isso, a gente trouxe a diversidade e agora está causando toda esse rebuliço. E aí eu estou falando de diversidade, mas mulheres, pessoas pretas, pessoas com deficiência, Uhum, LGBT. Pode mandar todo mundo embora e tenta contratar só os seus iguais. Não tem mais. Uhum. Eu não acho que pela diversidade Não não é dá. realmente. Não tem Não mais. dá. Isso. É que a diversidade hoje, ela tá em todas as pessoas, mesmo aquele que se parece com você. Sim. Uhum. Porque como a gente criou mundos individuais, Os clusters, né? tudo vai ser diversidade. Né? Como a gente já não tem mais subserviência, tudo vai ser diversidade. Você pensa diferente de mim. Sim. E É que antes você não falava, agora você Exato. fala. Você pode ter se formado na mesma escola que eu, ser da mesma cor que eu, do mesmo gênero que eu, ter a mesma orientação sexual que eu, mas a gente entra numa reunião, você vai discordar e vai falar. Então não adianta demitir, tá? Quem você contratou aí de diversidade. Não. É esse o caminho para A resolver os diversidade conflitos. hoje é justamente porque o outro é diferente de você, embora ele, inclusive, possa ser muito parecido. E a Ju falou um negócio que eu concordo 100% e que eu acho que, com certeza, é parte desses conflitos, que é essa demanda, nessa dúvida de eu não sei o que eu posso dizer, eu não sei o que eu posso Sim. fazer. Essas coisas precisam ser ensinadas também com carinho, né? Com afeto. Sim, mas sabe que, Gabriel, acho que tem uma coisa que a gente não percebe no espaço público de discussão e que é muito positiva, assim. Nesse movimento todo de polarização, as empresas são um dos únicos, talvez o maior espaço de encontro de diversidade hoje. Porque você, no bairro, tende a Claro. ficar só entre os seus, tudo é mediado Na pela universidade. catraca, na universidade, Tu vai na no escola. bar que tem a tua galera. Exato. Na família você já exclui. Então, assim, a gente em vários aspectos da vida se blindou para não lidar com o diferente, para não ouvir com o diferente, nada. E na empresa, número 1, você vai ter que trabalhar com essas pessoas. E número 2, sabe o unidimensional que eu falei? O que eu acho que a empresa tem de muito positivo para isso é, como a gente trabalha juntos, a gente se junta por um objetivo. Então, antes de tudo, você é o Gabriel que me ajudou a sair de um sufoco. Uhum. Depois que eu criei esse laço, esse vínculo com você, é que eu vou saber que você é evangélico, Aham, entendeu? E aham. aí eu já gosto de você, já Aham. confio em você. Você já E me- aí ser evangélico é mais um traço da sua Claro. personalidade. Ele é secundário. Não é que isso não é importante no sentido que eu não vou respeitar, mas é que eu abri espaço em mim para que isso possa caber. Então o que a gente sente é que dentro das empresas a gente consegue mais abertura para a diferença até do que no podcast. Sim. Porque a gente Maravilhoso. fez um trabalho assim muito encantador numa empresa muito conservadora, muito interiorizada de produto agrícola. Uhum. Então são pessoas que não estão familiarizadas com uma série de coisas, mas elas têm a prática. Elas têm, assim, o clássico era, eu não sei como falar as palavras, mas eu queria saber como é que eu faço. Não precisa saber Aham, falar as palavras. Aham. Vamos aqui. Executa. O que a gente quer aqui? Como é que a gente faz isso? E assim, a gente descobriu nessas rodas de conversas, nesses workshops, que a empresa tinha muitas práticas excelentes acontecendo por iniciativas de indivíduos em vários lugares que ela não sistematizava para que ela pudesse, todo mundo se beneficiar disso, para que tivesse uma inteligência coletiva aprendendo dessas Uhum, práticas, uhum. entende? O que é super comum. Tá todo mundo inventando a roda O tempo o inteiro. tempo inteiro. E isso é muito exaustivo, Uhum. gente. Isso Agora, cansa. E eu gosto muito do comportamento do Amós, de explicar, né? Explicar Agora, as coisas. Por você que eu falou- preciso fazer dessa forma? Por que eu preciso mas falar os desse jeito? conceitos, as palavras, tem duas pontas. A primeira é, a pessoa, eu não posso falar, eu tô com medo, porque eu vou apanhar. Mas se você apanhar, você não morre. Então, sim, Uhum. Pode errar. sim. Errar faz parte. Aí, a hora que você erra, o que você faz? Me desculpa.
eu pisei no seu pé. Me desculpa. Eu não sabia. Eu aprendi isso. Então, tem um desejo de não errar. Sim, mas tem uma diferença quando eu piso no seu pé e você vira e fala, poxa, Gabriel, você pisou no meu pé. Ou então, seu desgraçado, agressor. Eu vou te pedir desculpa mesmo assim. É sobre a minha atitude, não é sobre a sua. Claro. Agora, do ponto de vista de quem faz. Eu querer que você não fique muito bravo porque eu pisei no seu pé, eu não tenho esse controle. Sim. Se eu quero que você fale, Cris, tá tudo bem você pisar no meu pé. Fica à vontade, pisa Você pisou mais. 3 vezes essa semana, mas tudo certo. Sim. Então, assim, de novo, quando eu frustro meu filho, eu não tenho que aguentar a cara feia dele. Sim. Quando eu erro com uma pessoa, eu tenho que suportar que às vezes ela vai ficar puta. É do jogo, isso é jogo jogado. Claro. Porque Eu falo aquela muito isso. pessoa tá escutando, você errou uma vez com ela, só que ela ouviu o erro de 150 pessoas. Justo. Mas logo na minha vez ela vai estourar? Putz, Calhou. pois aconteceu. A vida é Então, assim, eu essa. também exigi que o outro sempre tenha paciência comigo porque eu errei, é impossível. Mas o que eu Eu acho... prefiro. Claro. Mas acho que a gente pode trabalhar, o que a gente fala muito é trabalhar numa empresa que tenha a cultura do aprendizado. Uhum. Tá? Que daí é isso. O aprendizado, a cultura do aprendizado, ele abre espaço para medo. Ele abre espaço para erro. Pra ele abre dúvida. espaço para todo mundo não saber. Porque assim, digamos, tá? Eu sou LGBT, tá? Por causa disso, eu não sou um alecrim dourado que vai acertar em tudo na vida. Claro. Eu vou ser racista com você, Claro. eu vou ser machista com você, entende? Então, todo mundo tá aprendendo alguma coisa. Tudo mudou muito rápido. Ninguém tá no pedestal de peraí que eu sou juiz e eu vou ficar julgando aqui os erros dos outros. Ninguém tá nesse lugar. Então, a gente fala muito assim, e isso não é para diversidade, tá? Eu tô falando Pra de, por tudo. exemplo, Pra inteligência artificial. Sim. Agora eu tenho que fingir, que a gente também tá lidando com isso, que eu sei, que eu entendo, que eu... Gente, vamos parar de ser hipócrita, acabou de chegar. Aham. Você não sabe, vamos aprender junto, vamos compartilhar. Por isso que eu falo de não inventa a roda sozinho, vamos compartilhar boas práticas. Mas A gente é o não tá medo, compa- na competição, se eu não inventar a roda, eu vou estar perdendo no jogo, né? Criou-se É essa que a ideia. gente tá vivendo na cultura do medo. Medo de tudo. 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 Você tem medo de frustrar seu filho, você tem medo de falar a palavra errada, você tem medo da violência na rua, É o que você causa tem medo da adolescentes também em inteligência sala de aula, artificial né? tirar Medo de a ser sua... ridículo. Medo de tudo. Aí, assim, viver com medo é muito difícil. É o medo de ofender e de ser ofendido também ao mesmo tempo, né? O que é quase Isso é que paralisante. contraditório. É. Se você vive com medo, Você tem medo de além falar, de você tem medo de ouvir. adoecedor, assim, a gente para. Porque não é sobre... Porque um erro, a gente está falando de pisar no pé, você está falando que essa atitude é errada, não que você é uma pessoa errada. O tipo de erro que a gente está falando aqui são erros que estão sendo tratados pelas pessoas como você é uma pessoa péssima, ninguém quer correr esse risco. Então, acho que assim, tem o você tá velho e ultrapassado, tem o você não entende das coisas, né? Porque você tem que passar a segurança. Eu acho que a gente está num novo paradigma, a gente fala bastante disso, assim. O paradigma da certeza, né? O que é um bom profissional? Um bom profissional é que sabe, ele tem a técnica e ele passa essa confiança. Eu tô falando do que eu sei. Isso hoje em dia é um buchiteiro. Porque não existe isso, é muito complexo, tem muita coisa mudando o tempo inteiro. Uhum. O que existe é uma organização aprendiz. Uhum. O que existe é todo mundo aqui tem compromisso de aprender. Eu trago alguma coisa Mas que não você nega a não sabe experiência. e você traz alguma coisa que eu não sei. Tá. Todo mundo traz pra mesa Sim. alguma coisa e sempre traz pra mesa. Continua trazendo. Você continua valendo pelo que você traz. A questão é que ninguém traz tudo. Ninguém está completo em si, não existe mais isso. Esse é o trabalho da Milos. Aham. O trabalho da Milos é dentro na parte que a gente faz toda essa conversa de... Eu gosto de falar mais de facilitação de conversa. Do que mediação. Do que, né? tem Porque eu razão. não fico falando para você, ela Isso. falou isso. Agora é a sua... É isso. Aham. Né? É facilitar porque você prepara um ambiente e fica ali como um pêndulo de que as pessoas estão seguras e elas podem conversar. O trabalho da Milos é encontrar ponto de conexão entre as pessoas para que a convivência seja menos pesada. Certo. E aí elas possam produzir juntas. Para potencializar o encontro, né? Porque eu acho que a gente viu isso acontecer de uma forma muito bonita, assim. De novo, não é o que a gente faz, é o que as pessoas fazem a partir do que a gente Claro. faz, que você vê um grupo de diretores que tinha uma série de dificuldades,
a solução que eles encontraram, a gente não teria como criar essa Sim. solução. A gente facilitou para eles Claro, chegarem é nessa isso. solução. A presença de Mas- vocês nessas conversas faz com que essas premissas de medo, de ofender, de ser ofendido e de atacar num nível pessoal, quando você está tratando de uma questão Uhum. profissional, elas se dissipem um Isso, pouco. suspende. Vai Sim, porque nessa linha. esse aqui é um espaço de aprendizado. Agora a gente está aqui numa escola, todo mundo aprendendo junto. Então aqui todo mundo Vamos pode trocar. errar. Vamos trocar. É. Vamos falar onde que tá isso, onde que tá aquilo, e aí a gente vai usando técnicas para facilitar essa abertura, porque todo mundo Isso. chega querendo não falar. Claro. É. Claro. Óbvio, óbvio. Tá todo mundo machucado e com medo. Eu falar, Imagina. vocês que lutem. Aham, aham. Então esse trabalho de preparar um ambiente para que as pessoas se sintam à vontade para falar. Perfeito. E ao falar, que elas possam ser ouvidas. E às vezes tudo que a pessoa quer é só ser ouvida, tá? Uhum. Ela nem quer que Uhum. aconteça nada além disso. Uhum. Só quer Porque ser ela ouvida. quer ter a existência dela validada. Claro. Ah, E a mas partir daí a gente consegue construir um monte de coisa junto. E a gente tem visto isso em empresas grandes, em empresas familiares, em alta diretoria, no chão de fábrica, em conversas que a gente tem em lugares que houveram crime. Uhum. Uhum. E a gente precisa ir lá conversar a partir do momento que aconteceu um crime aqui dentro da empresa, Uhum. como que a gente vai viver agora? Aham. E aí você facilitar a existência de 500 pessoas ali junto dentro da fábrica. Uhum. Como é que a gente vai voltar a ter um pacto social depois que aconteceu um problema tão sério aqui dentro? E aí você tem que ir construindo isso com as pessoas. Uhum. Mas eu acho interessante isso de que as pessoas só precisam ser ouvidas, porque volto para aquilo que eu falei, que a gente exige mais das crianças do que de adultos. Porque nas empresas a gente também está enfrentando esse limite de que a gente confundiu as coisas. Porque tem diálogo, não quer dizer que não tem hierarquia. Não quer dizer que não Tá. tem autoridade. Tá. E porque eu vou te escutar, não quer dizer que eu vou te atender. Aham. Então as pessoas, é isso. Quer dizer que eu vou como te é que a gente escutar. regula as expectativas para não ficar muito frustrado que na pesquisa de opinião eu disse que eu queria sorvete de paçoca toda quinta-feira e é um absurdo que essa empresa não dá nem sorvete de paçoca. Perguntou por quê, se não era para fazer o que eu queria. Aham. Entendi. Eu tô fazendo uma coisa ridícula, mas Claro. para coisas muito mais complexas, a gente tem frustrações. Antes da pandemia, a gente foi palestrar num negócio de RH, que o tema da palestra, você lembra? Era como é que a empresa pode te fazer feliz. E a gente, primeiro não, né? Que o lugar da empresa não é o lugar de ser feliz, né? Não é É o lugar de isso. se entregar um O O trabalho, objetivo da mas empresa não é Em esse, primeiro né, lugar, gente? não. Mas olha, É, a pra gente começar, derreteu, não. a gente derreteu as barreiras. Eu não sei mais o que é trabalho, o que é É público, isso. o que é privado. E por isso que eu tava, Quais são por as isso a minha comunidades? pergunta, a virada de chave do Mamilos para mãe, Não porque tem. tem uma hora que as coisas elas se fundem e às vezes você sai de um debate sobre maternidade, você chega em casa, você vai falar assim, peraí, eu vou aplicar o que eu ouvi, eu vou, porque vocês estão atoladas de informação em vocês. Uhum. E de ideias, e de tudo que vocês estão ouvindo. Por isso a minha dificuldade, a minha vontade de entender se havia uma dificuldade nessa virada de chave, né? Porque- Voltando nesse ponto, eu acho que algumas coisas, elas passam a ser parte de você. Isso. É de assimilação que vocês É, falaram. Se você aí, tá no permeável, alguma coisa automático, pega, né? Quando você passa a fazer uma coisa de forma automática, aí já não é mais um processo de dissociação, já é sobre você. Você é isso, Faz sim, parte. sim. né? Você já está respondendo desta maneira ao automático. E pelo contrário, na verdade, o que a gente vive é o que nos provoca para fazer os programas. Então, eu vivi uma situação com meu filho e aí a gente fez um programa sobre isso. Uhum. Então, assim, estamos estamos na perimenopausa ou não estamos? Como saber? Vamos fazer um Mamilos para descobrir, entendeu? Entendi. Sensacional. Então, né, assim, muito do que nos provoca é na vida pessoal, é o que nos atravessa, é o que para onde o nosso olhar está indo. E você vai E aí a gente pegar vai investigar partes no daquilo. Mamilos. Maravilhoso. Bom demais. Como os mamilos são polêmicos, os mamilos estão aí, a pergunta do patrocinador, Drogarias Pacheco São Paulo, é sempre relacionada à área de saúde. Uhum. Então, a minha pergunta para vocês é, vocês tiveram problemas com os mamilos reais de vocês quando vocês amamentaram? Essa é Cecília Flash. Não, eu não tive. Eu Muito tive bom. pouco leite no início e foi muito desgastante. Mas eu não tive problema de rachadura, que é Que- um.
muito difícil para exatamente. muitas mulheres. Eu vi cenas, assim, dolorosas, mas eu fui abençoada aí. E Eu você? tive mastite. O Benjamin ficou na UTI 11 dias, então eu tive estimulação com máquina e a galera da UTI do São Luís, beijo galera da UTI do São Luís, eles são incríveis, assim, para te ajudar no dia que desceu o leite. Empedrou de uma forma, porque imagina, não tinha um bebê sugando, não tinha essa... E eu tava estimulando a cada 3 horas, porque é o E aí a protocolo produção lá. quadruplica. Na hora que veio, cara, assim, eu não teria como, não teria como sozinha fazer. Eu fui lá no meio da noite para o pessoal do banco de leite me ajudar a fazer a ordenha para tirar e para... Então, assim, foi difícil o início da amamentação e eu cheguei a ficar, assim, com mastite, de ter que tomar remédios, ter febre. Caramba. A Acontece. gente, no fim das contas, eu pensei nessa pergunta, quando a gente pensou na pergunta de saúde, porque eu ouvi alguns podcasts que vocês foram e por várias vezes, uma de vocês, ora a Ju, ora a Cris, vocês viravam e falavam assim, no final das contas a gente é muito bicho, né? Uma de vocês Eu sempre falo muito fala, isso. a gente é muito da terra, a gente é muito disso aqui, e é isso, a gente é mulher, a gente ordenha, tipo vaca. Uhum. Né? Eu nunca me senti tão vaca como quando eu tava amamentando. Gente, Você vai no banheiro da empresa e faz assim, ó, na pia, porque seu peito tá inchando. É uma coisa deprimente, assim, quando a gente pensa que a gente ou é não, bicho. né? Ou é isso que é bonito no final, né? Porque a gente... Ju. Não, mas é que a gente valoriza Varia. muito a cabeça, Cara, o eu mental, acho entendeu? fantástico que você é uma fábrica de alimentação. Não, Isso é muito impressionante. não, essa parte eu acho incrível. Eu amei Meio mágico, amamentar. você Meio faz mágico. o alimento, Não, né? e que vem daquilo que a gente tava falando também. Uma mulher grávida, ela tá fabricando osso. quer Osso, dizer, É isso. sério. eu Eu falava, falo minha isso, filha, eu eu uso isso falava. pra chantagear meu filho. Eu falo, eu fiz. Cada uma das células que tá aí, fui eu que fiz. Eu sempre falo isso pra Entendeu? Eduarda também. Eu fiz. Tudo que você tem aí dentro, fui eu que fiz. Eu. A Eduarda, inclusive, eu tenho uma troca com ela. Que eu falo assim, qual é a sua sorte, Duda? Aí ela fala, que você me ama. Eu falei, por quê? Ela assim, porque você me fez. Entendeu? Eu fabriquei cada pedacinho daquela célula. E aí não tem como a gente não falar de quando você não fabrica biologicamente, mas você fabrica um ser humanozinho que veio pela via da adoção, que é o caso da Tamires, né? E que é uma menina, assim, do que eu vi nas suas postagens, ela é... E você deu uma definição que é a coisa mais linda. Ela é tão leve, tão leve, tão leve que só falta flutuar. Nesse período da adolescência ainda tá assim? É muito bonito ter um adolescente dentro de casa. É tão doloroso quanto Gente, bonito. essa coisa da Cris é uma coisa impressionante. Ela consegue ver beleza em tudo. Não, mas é bonito demais você ver um ser humano desabrochar. Tá. Eu sofri muito com o final da infância. Eu tava Eu preparada sei. aquele negócio ali do bebezinho para crianças, Sim. mas da criança A pro sua foto adolescente. dela com 9 anos. Ela não é uma moça, ela é uma criança. Ela é Eu uma não vou criança. acelerar isso. Ela é uma criança. Só que o dia que ela deitou na minha cama, o corpo dela era maior que o meu. A aparência do E corpo ela é dela era de uma mulher. Uma escultura, né? Eu olhei e falei, o que tá acontecendo aqui? É bonito demais. É bonito demais ver aquele ser humano ganhando autonomia. Agora ela tá numa... outro dia a gente teve uma discussão e ela virou pra mim e falou assim, eu descobri que você não sabe tudo. Opa! E isso é muito difícil, porque eu achei realmente que você soubesse. Aí eu Nossa, falei, mas você vai economizar nossa, filha, muito que dinheiro difícil. na terapia. Eu levei anos de análise para concluir que meus pais não sabiam de tudo. Eu virei pra ela e falei, que difícil descobrir isso, eu sinto muito, mas é verdade. Não, e ir tratar contigo do assunto, que é mais difícil Não, ainda. Verdades difíceis de ouvir. E aí, eu tenho um grande parâmetro, né, na criação de filho, que é que eles possam ir para o mundo, olhar para o mundo com um desejo de consumir o mundo e saber que eles têm para onde voltar. Tem colo. Não se preocupem com isso, pode ir. Tem colo. Então, tem essa, é uma questão muito afetiva. A maternidade, ela é construída, né? Isso é um papel social. Então, ele é inventado. A gente inventou isso. Por isso que eu fiquei tão extasiada com o gestar, porque ao mesmo tempo que você é um animal, você tem o cognitivo,
caraca, é mágico, é quase fábula. Aham. Você se olha e fala, nossa, eu sou um bicho. Aham. isso. Mas você consegue raciocinar sobre ser um bicho. Aham. Então, ser um animal e ter o cognitivo te dá a noção de que tudo que a gente vê aqui que não dá em árvore é uma construção social. Uhum. E a maternidade é uma delas. Então, eu posso escolher construir esse personagem. E ter um filho, você escolhe o personagem que você vai construir. Mas você escolhe no biológico também. É que ninguém te conta. No da adoção, tá posto. Você vai ter que construir, você vai ter que virar mãe. Você vai ter que virar mãe em qualquer situação que você tiver um filho. Aham. O processo da adoção, ele é um processo que te confronta o desejo de ter filhos. Porque você tem que fazer escolhas muito duras. Porque você está num processo que ele não é naturalizado, não é o inesperado. É aquilo que você espera. Então é bastante duro. Não dá para romantizar isso. Uhum. E você vai construir esse vínculo. E o vínculo se constrói a partir do cuidado. Só que o cuidado acontece no meio da exaustão. E você pegou ela com 2 anos no Terrible 2, gente. Hoje eu tenho dó de mim. Aham. Assim, quando o Amos fez 2 anos, Eu vi a postagem. pra mim foi um bonitinho. alívio. Porque eu falei, ai, graças a Deus, posso ser uma mãe ruim pra ele igual eu fui pra ela. Aham. Então, Agora tá justo. agora tá justíssimo. Estão kits. E essa criação de vínculo, né, não tem... Você recebe o bebê e a primeira coisa que você faz é, se eu não fizer alguma coisa, vai morrer. Vai morrer. Então deixa eu fazer alguma coisa. Aham. Deixa eu alimentar, deixa eu trocar. E aí você começa a se apaixonar por aquilo, mas de modo você começa a cuidar, você começa a dar forma. Isso também acontece no processo de adoção. Você sai de manhã, você é filha. Aí alguém te dá um bebê e fala, toma, é seu. Aí À tarde, você você é volta mãe. pra casa, mãe. E aí você fala, mas não abriu o céu, os anjinhos cantaram, uma Aham. luz iluminou? Não. Não mudou Então você nada vai em mim. criar esse personagem. E é uma construção feita ao mesmo tempo que ela tá criando o personagem mãe. Claro. Que ela não conhece ainda. Né? Então ela também tá desenvolvendo isso. Quem é essa pessoa que agora todo dia tá aqui? Engraçado, ela não sai daqui. E ela te Aham. chamava de tia, a princípio, né? Você e seu marido. Que é sempre um cuidador genérico, né? Aham. Até ela fala, não, peraí, talvez eu possa dar outro nome pra esse Sim. personagem aqui, porque ele é mais frequente, né? Não é genérico. Não é genérico. Esse aqui é só pra mim. Aham. Olha que loucura. Então, é claro, eu tô falando isso a posteriori, né? Claro. Quando eu olho para essa história e consigo narrar ela de uma maneira distanciada da dor, que é o processo de alargamento. Né? Você está se alargando, então vai doer mesmo. É um parto mesmo. Vai doer, sua vida vai virar um caos. Você É a maternidade. liga na empresa e fala, então, eu tenho um bebê agora. Não vai Não dar. vou voltar hoje à tarde. E aí começa uma vida. E a partir do momento que é uma adoção interracial, né? Então, depois que você cria o vínculo e que aquilo é uma família, o processo de adoção acabou. Uhum. É isso. Agora é um processo de criação de família. Mas você é lembrado disso pela sociedade. Quando você sai à rua, aí você... realmente, tem um negócio aqui que é diferente, né? Por isso que estão olhando. Não é a barguilha aberta, não tem nada no meu dente. Porque o olhar estranho do outro que te faz lembrar que tem algo em você que não é padrão. Uhum. E aí você aprende a conviver com isso também. Claro. Que foi o olhar de espanto que a Nina teve quando você contou pra ela. Sim, ela é adotada. Adotada? Ela, né? A Nina com 10 anos. Mas é porque quando a Nina chegou, a Tatá já existia. Aham. Não eu existe sei. família pra ela sem a Tatá. Aham. Tanto que a pergunta da Nina próxima foi: então eu também sou adotada? Ai, que amor a associação. Por- Que crianças inteligentes que vocês têm. Ou talvez Uma chatinha, né? Você questiona demais. É isso. Podia só ficar um pouquinho mais quietinha. Né? Aí é bom ter um investimento. Se eu te der 5, você deixa essa passar? Eu posso fazer 2 isso aquilo com elas? Pra encerrar, claro. A gente tem um quadro aqui, Uhum. que é o isso ou aquilo, então vocês vão ter que escolher. Bem simples. Soube que vocês são doceiras, né? Vocês curtem doce. Ali, eu sou mais que ela. ali. Eu sei. Ela não. Mas é que ela já fez um manifesto sobre doce não poder ser só chocolate. Sim, e aí, então vou aproveitar só o gancho, que é mais fácil. Pode. Como mineira,
Doce de leite ou pão de queijo? Pão de queijo. De cara, né? Bem Não tem direto. como, né? Ela não tem é opção. tanto do doce. Entendi. Para você, uma cuca bem feita com farofa em cima ou pudim da tia Ielda? Só o pudim da tia Elda, porque a cuca não vai ser da minha Elda, avó, porque ela já tá com é- 90 anos, então gata. Sobrou o pudim. Pudim da tia Ielda, vai ser. Você acha que a gente ficou conversando na viagem da Polônia sobre judaísmo, sionismo, holocausto? Eu e Ju era só doce. Só... Só doce. E como não tem doce bom na Polônia? Gente, mas é porque ela publicou 800 fotos do pudim da tia Ielda. É E gaúcha, eu tô né, até agora pensando no pudim da tia Ielda, entendeu? Ele é realmente bom. Hoje, no almoço, a gente comeu pudim e eu, inclusive, falei pra Cris. Mencionei. Falei, eu não comi inteiro, que é uma raridade. Mas pudim da minha tia É 10-10. é 10 de 10. Mas ela fala do pudim da tia dela e eu falo do banoffee dela. Que é Ai, famosíssimo. Nunca vai ficar sem emprego, porque se assim, qualquer coisa acontecer na Terra, banoffee da Juliana. Faz uma- Jura? É Muito bom. maravilhoso. Vai ser a próxima via de empreendedorismo, né? Porque É vocês são. isso. Eu falei assim, ó, eu não sei se eu tô com raiva delas ou se eu tô com inveja. Eu falei com os meninos quando eu cheguei aqui. Porque vocês são uma máquina de inventar, de produzir. O podcast de vocês começou, vai fazer 11 anos esse ano, mas tem 10 anos. Dali vocês já entenderam que vocês podiam vender um produto que era palestra, dali vocês criam outros produtos para além da conversa, e aí tem o documentário, e aí tem entrevista, e aí tem a Milos agora. Vocês são realmente uma máquina De empreender. de empreender e de produzir coisa. A gente é uma máquina de trabalho, a gente trabalha muito, a gente tem muita ideia, e o que eu acho que é difícil de encontrar é a capacidade de... a gente é muito estratégico, então a gente olha, entende para onde o mercado está indo, entende o que precisa. Sim, vocês Só têm que a essa gente não visão consegue- antecipada. Tem gente, a gente conhece pessoas que são boas de pensar, mas não são boas de fazer. Uhum. O que eu acho de diferente na gente é que a gente olha, a gente entende, a gente sistematiza e a gente Elas trampa. sistematizam. A gente trampa muito, a gente é o caminhão de trampar, como que é aquele carro que vai, uma betoneira sai passando, carga sabe? pesada, né? Vai que vai, É cara. muito, muito, muito valoroso isso que vocês fazem. gente E eu trabalha acho que o diferencial está nessa sistematização. Então, assim, parabéns por tudo que vocês Obrigada. construíram. Parabéns pelo caminho que vocês estão seguindo. E é inspiração para gente que está aqui 1 ano e meio. só. Ai, Muito, muito. Que bebês, que lindo. A gente vive falando disso, assim, de pelo amor de Deus, gente, vamos subir o nível do debate, vamos conseguir conversar com o diferente, né? Ouvir outras opiniões e não ficar encastelado na sua própria convicção. Só tem a ganhar. Viva o Rivonews, eu acho que são conversas como a que vocês estão propondo que ajuda a gente a povoar esse lugar para que ele não seja mais deserto. Então permaneçam, continuem, Obrigado. perpetuem. Não se cobrem tanto, né? Porque olhar aqui e falar, nossa, mas vocês fazem muita coisa, tem quase 11 anos. É isso, Então, é assim, isso. trajetória, É uma caminhada. é uma caminhada. Se você sente, se vocês entendem que a direção é essa, essas oportunidades vão aparecer porque vocês são inquietos. O mundo é dos inquietos, Uhum. Sim. né? Então, esse vento, ele sopra sempre no rosto, no cabelo dos E inquietos. empurra, né? Empurra. Eu acho que a ideia vai ser. Para os lados. É isso aí. E olha, a Obrigado. gente poderia ficar mais 27 horas, não poderia? Poderia, Só chama de assunto novo. para isso tem. É, O problema é que exatamente. essas pessoas têm filho e têm que buscar filho na escola. Vê se Você vê? pode. Esse mesmo dilema, Olha aí. mesma situação. Toda vez que a Cecília precisa mudar um compromisso nosso ou tem que ir embora de uma gravação, a Manuela, que é a terceira integrante do Rivonews, ela vira pra Cecília e fala, quem mandou fazer essa merda? Essa merda, no caso, é a Duda. Mas é com todo amor Com e carinho. todo amor e carinho. É a tia Manu E maravilhosa. aí isso virou uma piada entre a equipe. Quem mandou fazer? Eu falei, Mas a a gente gente fala precisa assim. renovar a entrega. Olha aí, quem Tá vai aí. fazer a segunda temporada do Rivonews? entendeu? Né? E ela já quer fazer o Rivo Kids, então olha o problema. Olha Ai, aí, meu Deus do olha aí. céu. Obrigado, meninas. Obrigada. Foi o Obrigada máximo. pelo convite, amei. Obrigada, gente. Muito bom. Que bom, beijo, gente. Vocês têm que se manter atualizados, né? Tem aquele negócio. Sexta-feira, 12h30, neste mesmo canal, o seu resumo semanal de notícias. A gente espera vocês. Beijo.